6 homens adentraram um sistema de cavernas apertado para ajudar em trabalhos cruciais de mapeamento, esperando ter um dia aventureiro nos profundos túneis das cavernas Mossdale. A crua realidade que enfrentariam é de fato impactante. Este é o desfecho fatal da tragédia de espeleologia de Mossdale. Em junho de 1967, 10 exploradores adentraram as cavernas de Mossdale para a exploração e limpeza de passagens profundas, visando mapeamento futuro. As passagens não eram bem documentadas pelos padrões espeleológicos, mas os 2 líderes se sentiam confiantes em guiar o grupo com cuidado. Dave Adamson, líder de 26 anos, e seu amigo Jeff Boyro já tinham explorado o Mossdale várias vezes. Este sistema de cavernas não era muito usado para turismo. Havia muito poucas áreas onde uma pessoa poderia ficar totalmente em pé. Era principalmente rastejar exaustivamente ou espremer-se por espaços úmidos com rochas e lama. É por isso que, após algumas horas, 4 membros do grupo, 2 homens e 2 mulheres, voltaram como planejado. A noiva de Dave Adamson era uma espeleóloga amadora. Morag Forbes estava emocionada por se casar com Dave em menos de um mês. Os aventureiros, que planejaram um dia leve de exploração, saíram da caverna por volta das 17 horas. O céu estava nublado, mas não ameaçador. Dave e Jeff continuaram profundamente subterrâneos, com seus 4 amigos espeleólogos ajudando com equipamentos e ferramentas. Colin Vickers, John Ogden e Bill Frakes eram excelentes espeleólogos. Aos 17 anos, Michael Ryan era o mais jovem do grupo. Naquele momento, os homens começavam a rastejar pelo corredor da maratona distante. Este túnel claustrofóbico tem o comprimento de 3 campos de futebol, mais de 900 pés de rocha estreita com um leve fluxo de água ao longo do fundo. O corredor da maratona distante deve ser manobrado em uma única direção, porque tem apenas 18 polegadas por 12 polegadas, espaço suficiente apenas para uma pessoa de tamanho médio se arrastar. Imagine rastejar em um espaço não muito maior que a tela do seu computador, com os ombros presos para a frente, sem espaço para estender os braços ou alcançar a cintura ou as pernas. Virar não é uma opção. Ao se espremer, você se compromete por no mínimo 1 hora. Near Marathon e Far Marathon são rastejos de 900 pés cada um. Há uma pequena área de 5 pés entre os 2, onde um espeleólogo pode ficar parcialmente em pé antes da próxima sessão. Quando os homens chegam à última sessão do Far Marathon, há um estreitamento ainda maior e um aperto apertado para se empurrar. O objetivo era alcançar esta próxima sessão do sistema de cavernas para limpar passagens para um mapeamento mais aprofundado. Por volta dessa hora, Morag havia voltado à entrada para ver se os homens já o haviam terminado, mas ela não viu nenhum sinal de que os espeleólogos estavam saindo. A chuva começou a cair, nada muito alarmante. Subterrâneo, eles preparavam-se para limpar passagens, mas notaram que os córregos aumentaram e os níveis de água subterrânea subiram apenas um pouco. Certamente teria chamado a atenção deles, mas pode não ter sido visto como uma ameaça real à missão. Os níveis de água se tornaram preocupantes em certo ponto. Os homens ouviram o aumento do fluxo de água e a sentiram subir aos seus pés. Considerando que estavam a 3 horas da entrada, decidiram encerrar o trabalho do dia. Dave conhecia melhor do que ninguém este sistema de cavernas, então eles tinham certeza de que ele saberia quando levá-los para fora em segurança. Infelizmente, eles não sabiam a quantidade de água que vinha em sua direção. Morag retornou à entrada da caverna pela última vez às 9 horas. Ela ficou horrorizada ao ver um lago de água acumulado na entrada do sistema de cavernas. Encontrava-se completamente submerso e inacessível. Seu medo e desespero
alimentaram uma corrida frenética de 3 milhas para buscar ajuda. Os homens retornavam pelo extenso corredor da maratona. Apesar da subida do nível da água, eles precisavam retornar rapidamente para uma câmara mais alta. A extrema distância em um espaço tão confinado provavelmente causava pânico com o intenso fluxo de água em sua direção. Toda a experiência os instruiu a agir com calma, mas eficientemente, diante dessa realidade intimidadora. Eles emergiriam do outro lado em uma câmara mais elevada. O jovem Michael e o experiente Jeff foram os primeiros a se espremerem pela seção inicial apertada do retorno. Um corpo mal poderia passar por partes desta passagem. Os espeleólogos tiveram que se espremer e se arrastar pela rocha usando apenas a força dos braços. Suas botas de borracha seriam arrastadas pelos lados para impulsionar o avanço o mais rápido possível. Desta vez, a água viria direto em seus rostos em vez de seguir atrás. Jeff Boireau conhecia bem o movimento das águas em Mossdale. Ele sabia que um esforço rápido e uma longa maratona os levariam em segurança além da passagem arriscada para a câmara maior acima. Os outros 4 homens deveriam estar reunindo seus equipamentos e se preparando para a própria entrada na Far Marathon. O fluxo de água agora se tornava mais preocupante. Dave Adamson confiava que sabia onde esperar a enchente repentina da tempestade. Os espeleólogos experientes iniciaram seu avanço apressado. Jeff e Michael começaram a lutar contra a enxurrada de água que enfrentavam na passagem apertada. Subiu acima de suas mãos e ombros. Eles buscaram a fissura mais alta na passagem para erguer seus rostos conforme a água invadia o túnel. Michael teria perguntado a Jeff o que fazer e para onde ir, pois a água inundando a espadal a passagem estreita só aumentava, sem nenhum lugar seguro para escapar. A assustadora verdade era que nada podiam fazer. Dave levou os outros para o mesmo túnel apertado, esperando superar o fluxo crescente de água. Ao percorrerem o Far Marathon, depararam-se com a mesma realidade devastadora, recém-enfrentada por seus amigos. A água estava muito alta. Eles viraram para erguer os rostos acima da água crescente, procurando os menores espaços de ar, mas não havia saída daquela armadilha. John Ogden provavelmente foi o último no túnel e ouviu os gritos desesperados de seus amigos para voltar. Percebendo que não havia caminho à frente, ele usou as mãos e os pés para deslizar seu corpo para trás. Faltavam apenas instantes para ele se mover antes de ficar completamente submerso na água. Ele encontrou uma pequena rachadura acima, onde encaixou sua cabeça e corpo para aspirar o último momento de ar. Talvez a água parasse de subir e ele encontraria proteção neste pequeno espaço de ar. Era muito apertado para uma pessoa caber, mas na luta frenética pela sobrevivência, ele enfiou seu corpo e rosto na estreita fenda. Do lado de fora da caverna, iniciava-se uma operação de resgate completa. A entrada da caverna estava bloqueada por um lago, mas havia esperança de que os homens tivessem encontrado uma câmara segura para esperar a água baixar. Os socorristas saíram em plena força. Centenas de voluntários ajudaram a conter a entrada e instalar bombas para tentar retirar a água da boca da caverna. Isso permitiria que os níveis de água dentro caíssem, liberando passagens para movimento seguro. No domingo à tarde, um dia após os homens entrarem na caverna, os socorristas chegaram ao Far Marathon. Eles gritaram algumas vezes, avisando os homens que a passagem estava livre e poderiam descer de sua câmara de espera alta. A dura realidade só foi revelada quando 2 pares de pernas foram vistos saindo do túnel. Os corpos eram de Jeff e Michael, que haviam erguido seus torsos em uma crista na trilha para tentar respirar os últimos sopros de ar. A realidade foi devastadora para os socorristas, que tinham uma pequena esperança de que os experientes espeleólogos encontrassem salvação em um bolsão de ar. Os corpos de 5 homens foram encontrados um por um. O corpo de John Ogden
não seria encontrado por mais 2 dias. Ele se enfiou tão agressivamente na fenda acima que levou dezenas de tentativas para localizar seus restos contorcidos. Os 6 homens morreram afogados devido a uma inundação repentina que encheu completamente a caverna. A caverna foi fechada após a tragédia e permanece como o último local de descanso dos 6 homens. Em 1970, amigos dos espeleólogos moveram os corpos para uma câmara superior dentro do sistema fechado. Foi renomeado como santuário